É muito importante a paz. Governos a estabelecem fomentando guerras, gerando pressões, submetendo as vidas que se estiolam sob julgos implacáveis. A paz é imposta dessa forma, pelas armas, mediante a coação e depois negociada em gabinetes. Vem de fora e aflige porque é aparente. Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada. Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte submersa. Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, enganosa. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Essa paz não se turba, é permanente. Não permite constrangimentos, nem se faz imposta. Cada homem a adquire a esforço pessoal, como coroamento da ação bem dirigida, objetivando os altos ideais. Não basta, no entanto, programar e falar sobre a paz, mas visualizando-a, pensar em paz e agir com pacificação, exteriorizando-a de tal forma que ela se estabeleça onde estejas e com quem te encontres. Seja a paz na terra o teu anseio, em oração constante que se transforme em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo. Muito boa noite. Vamos dar início à nossa reunião doutrinária de sábado à noite, presencialmente aqui no nosso cenáculo e com transmissão pelos canais virtuais. Preparemos então para a prece de abertura dos nossos trabalhos. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo e orientador, já transitamos, Senhor, em múltiplas existências. Com certeza participamos e fomentamos muitas guerras em muitos locais, em muitas épocas. Mas agora estamos pacificados pelo vosso amor. E buscamos, ainda com muita sofreguidão, a paz. A paz do mundo não nos preenche, não nos repleta, não apacenta nem acalma. Mas Tu és a paz do mundo. És o caminho da verdade e da vida. E assim, nós Te buscamos para preencher o vazio da nossa alma, o grande vazio existencial.
agora, estamos despertos todos nós, Senhor, e buscamos, através da doutrina espírita, preencher as questões, as perguntas dos nossos corações, as razões dos nossos sofrimentos, das dores, das vicissitudes da vida. Nos destes um grande presente, o Espiritismo, que acalma, apacenta, orienta e nos conduz através do vosso Evangelho. Abençoa-nos nesta noite, Senhor. Sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Antes de darmos início à nossa reunião, eu gostaria de transmitir a todos alguns eventos que estão sendo realizados no nosso Brasil. O primeiro é a Bienal do Rio de Janeiro, que começou no dia 1º e vai até o 10 de setembro, no Rio Centro. Lá a Leal, que é a Livraria Espírita Alvorada Editora, ela possui um estande junto com a editora Boa Nova, de Catanduva, São Paulo. Também nós estamos participando, a partir do dia 1º, também até o dia 10, dos 70 anos de Vitória da Conquista, a Semana Espírita de Vitória da Conquista. A abertura foi no dia 1º, com Jorge Elahat, e ela é transmitida pela TV Web Mansão do Caminho. Também a TV Web Mansão do Caminho está fazendo uma transmissão integral de todos os dias da Semana Espírita. E o tema da Semana Espírita é Evangelho e Vida. O Divaldo irá fazer uma participação no dia 9, sábado, das 9 horas às 12 horas, Divaldo Franco com Alberto Almeida, Dr. Alberto Almeida. E também participará no encerramento da Semana Espírita, que será no dia 10 de setembro, das 11 horas às 12 horas, no domingo. Nós, hoje, estamos fazendo o lançamento oficial do livro Jesus e Nós, que é da autoria do Dr. Adolfo de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra, e que é da mediunidade de Divaldo Franco. Algumas mensagens psicografadas, algumas mensagens de psicofonia. Mas, antes de falar do livro, eu queria falar desse outro livro aqui. Ele tem 33 anos, Compromissos Iluminativos. Também é um livro da psicografia do Divaldo, pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante. Esse livro tem 35 mensagens e deve estar na sua 7ª edição, de 2021. Então, é um livro muito bonito também. E um livro que é muito buscado é esse aqui, Em Nome de Amor, Em Nome do Amor. A Mediunidade com Jesus. É um livro da Federação Espírita Brasileira, está na sua 2ª edição, e ele tem na primeira parte palavras proferidas pelo médium Divaldo Franco sobre a prática mediúnica. E na segunda parte são entrevistas. Tem 2 entrevistas com Divaldo, com a equipe de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. E também uma entrevista concedida por Divaldo aos integrantes do Conselho Federativo Nacional. E a terceira parte são mensagens do Dr. Bezerra, que foram recebidas pelo médium Divaldo Franco.
Então, hoje é o nosso livro, Jesus e Nós. Esse livro, o prefácio do Dr. Bezerra, ele foi numa reunião mediúnica há pouco tempo atrás. É uma mensagem que vale o livro, Jesus e Nós. No dia 10 de julho, aqui na sala que fica no prédio anexo, nós temos as nossas salas mediúnicas. Então, em uma noite, veio o Dr. Bezerra, no dia 10 de julho, e deu esta mensagem, do Jesus e Nós. Então, o prefácio é exuberante, e é uma obra também bastante significativa, e que nós estamos, então, lançando no dia de hoje. Então, agora eu passo a palavra ao autor, um dos autores, né, que é o Divaldo Franco, que fez a psicofonia de diversas dessas mensagens e algumas psicografias. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Inicialmente, eu desejo rogar escusas por não me encontrar com a saúde conforme seria de desejar. Eu estava internado em um hospital e saí exclusivamente para a nossa reunião de quinta-feira e para o lançamento desta obra muito delicada do Dr. Bezerra de Menezes. É provável que durante a nossa conversação, porque será abrir o coração da mediunidade a todo aquele que deseje servir à humanidade através dos recursos da doutrina espírita. No momento quando o diretor do hospital assinava minha alta a meu pedido, porque não completei os exames de um check-up, ele me perguntou curiosamente: o Espiritismo é uma doutrina que cura? Assim dizem, não é verdade? Eu disse: sim, senhor, é verdade. Além de o dizerem, executam. Ele se voltou para mim, céptico, e disse: mas você é um divulgador do Espiritismo. Adoece? Eu digo: adoeço, sim, senhor. Porque o senhor é médico e, periodicamente, a máquina falha, exigindo reparos. Existem reparos de natureza psíquica, mas existem também de natureza física, transplante, transferência de órgãos e várias outras tecnologias hoje da inteligência artificial. E como nós espíritas cuidamos do amanhã desde hoje, somos pessoas como todas as pessoas, com problemas, com desafios, com sofrimentos, porém, com uma forma diferente de pensar e de agir. Enquanto a maioria se desespera e busca as terapêuticas psiquiátricas, psicológicas, tradicionais, nós vamos diretamente ao terapeuta fundamental, que é Jesus Cristo, e esperamos que ele faça aquilo que esteja dentro do nosso mérito. Se nós temos mérito, estamos predispostos à cura. Se não temos,
experimentamos o sofrimento como sendo um caminho de retificação da nossa necessidade. E eu estou nesse caminho, porque não tenho mérito suficiente. Ele disse, você crê honestamente? Eu disse, bem, primeiro eu estou esperando que o senhor me dê alta, para depois fazermos a confissão. Porque o senhor certamente nunca foi a uma sessão espírita. Não, nunca foi. Então não tem a mínima condição de fazer qualquer reflexão ou de debater com um toque de ironia, porque, afinal, para o senhor me atender, eu estou pagando, e muito bem, e é natural que seja atendido como mandam os códigos. Mas a nossa doutrina é uma ciência da psique, da mesma forma que os modernos métodos da quarta força em psiquiatria constituem um recurso para libertar o indivíduo dos transtornos da atualidade. A questão de cura é muito relativa, porque nós estamos em um equipamento de natureza orgânica, com possibilidades de prolongamento e com possibilidades menores. É natural que eu, tendo 96 anos saudáveis, o senhor vai verificar que eu não tenho nenhuma doença. E o que está fazendo aqui? Buscando a confirmação científica do que o Espiritismo me diz. Eu tive Covid e fiquei com algumas sequelas. Há um ano. Durante um ano, eu venho tentando os recursos psíquicos e mantendo todo o otimismo possível. Passado este ano, eu então recorro agora à ciência de Hipócrates para verificar se pode ser substituído algum parafuso, pode ser substituído alguma peça, ou então pode ser dado o sinal de libertação. E ele disse, qual é o sinal de libertação? O atestado de óbito. Ele disse, e não tem medo da morte? Eu digo, como eu posso ter medo de uma coisa que não existe? Existe a desencarnação. Encarnar, em bom português, significa vestir-se de carne. Desencarnar significa desvestir-se de carne. Agora, viver e morrer são duas coisas diferentes. Viver biologicamente e morrer biologicamente. Porque a vida continua. Ele então sorriu e disse, você fala com convicção. Eu digo, o senhor vai me desculpar. Pergunte diretamente o que o senhor quer saber. Porque o senhor sabe que eu sou médium e essa conversa toda é uma preparatória para um teste de mediunidade. Por exemplo, o senhor quer saber se seu pai, que desencarnou, se continua vivo. Ele está aqui me dizendo que sim, que continua vivo e que já lhe deu muitas demonstrações, inclusive que o senhor perdeu o primeiro vestibular e quis abandonar. Ele, então, através de um médium, insistiu para o senhor fazer o segundo vestibular. A contragosto, o senhor fez o segundo vestibular e perdeu. E ele insistiu para o terceiro teste. E o senhor já estava cansado, já estava velho, tinha 25 anos. Fez o vestibular e perdeu. Ele disse, o êxito está no próximo. E o senhor respondeu que não ia ter próximo. Ele disse, vai.
vai ter próximo e vai ser um excelente médico, porque é de excelente caráter. O senhor fez o teste e passou. E ficou surpreso, porque desta vez esforçou-se menos. Porém, o emocional estava mais tranquilo e mais seguro das suas possibilidades. Ele disse: você quer mesmo que a alta? Eu disse: porque nós temos um lançamento que eu não posso faltar, porque é para nós um momento de júbilo. Ele disse: e por que está internado? Eu disse: para seguir o primeiro conceito do Espiritismo. Fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E eu enfrento a razão. Sou orgânico, sei da minha doença, porque eu faço autoanálise, embora não tenha recursos universitários, mas tenho muita experiência. Ninguém vive 96 anos, doutor, e continua uma lesma. Não é possível. Eu tenho pelo menos a experiência que o senhor ainda não adquiriu com seus pacientes. Ele disse: você diz o que pensa. Não, senhor, eu estou respondendo o que o senhor deseja saber. Então, nós temos esse inquérito, e eu deixar mais dúvida do que certeza, foi um momento infeliz e, de minha parte, de covardia, porque o senhor é diplomado pela universidade e eu sou diplomado pela Universidade da Vida. O senhor estuda corpos, eu estudo almas. O senhor tem uma visão temporária da matéria respeitável. E eu, desde os 4 anos de idade, que transito por este mundo extraordinário da transcendência, este mundo da consciência profunda da imortalidade. E ficamos amigos. Então houve risos, não houve ranger de dentes, houve abraços, e ele disse: depois que cumprir o seu dever em Salvador, venha terminar os exames. Eu disse: já terminaram, porque a dúvida que eu tinha, o senhor vai confirmar dentro de alguns dias. E então, constatei tranquilamente, mais uma vez, a excelência de uma doutrina religiosa que ensina o indivíduo a acreditar-se em si mesmo e a realizar a autobusca. A visão moderna da medicina não é a mais de dar drágeas injetáveis ou outras. A inteligência artificial tem nos ensinado aquilo que Hipócrates já havia dito 400 anos de Jesus. Não há doenças, há doentes. A questão é o conflito do cerne do espírito. Como naquela época, Hipócrates não podia colocar noutros termos, ele estabeleceu que o corpo é a indumentária da vida para uma caminhada no processo da evolução. Ele então disse: o senhor conhece isso? Eu digo: meu Deus, está no livrinho. Então aí, como bom baiano, eu digo: está no livrinho que qualquer um pode ler. Eu também li. Não é proibido ler. Então nos tornamos mais amigos, mas não terei mais alta do hospital. Caí do 20º andar, agora não tem volta. Mas quero dizer que a doutrina espírita, mal compreendida, mal divulgada, ainda nesta atualidade da lógica,
da tecnologia de ponta, das micropartículas e do macrocosmo, ainda é tão ignorada que é lamentável, porque a grande imprensa e outras doutrinas religiosas encarregaram-se durante muito tempo de assinalar a mediunidade com a superstição da feitiçaria, os fenômenos mediúnicos como sendo da ignorância popular e de escravos, o que demonstra que não conhecem em absoluto essa doutrina científica. Porque notem que desde os primórdios da cultura humana, por volta do século VII antes de Jesus, a filosofia na Grécia já se debatia na seguinte interrogação: que é a vida? Por que se morre? Qual é o fundamento principal da vida? Depois de muitos debates, a psicologia contemporânea veio dar as respostas que o grande pai da doutrina médica não havia conseguido. O grande objetivo da vida é conhecer a vida e bem viver. Não é viver bem, porque o mal, o vulgar, o indivíduo sem escrúpulos, vive bem. O seu problema de consciência, psicologicamente, é uma consciência de sono, sem sonho. Mas quando ele raciocina, ele adquire a consciência de natureza cósmica. Nada lhe é surpresa e nada lhe é impossível. Porque vivemos um universo de mutações e de movimento permanente. E a razão básica da vida é o movimento. E como não existe nada em estado de letargia, parado no universo, se há movimento, dizia Aristóteles, há vida. E consegui viajar, e na hora que eu ia saindo, ele me disse: o senhor não me perguntou se aquilo que me falou de meu pai era verdade? Eu disse: mas quem tem dúvida é o senhor, não sou eu. Se eu lhe falei, não era necessário lhe perguntar. Eu lhe falei porque não apenas tenho certeza, mas porque conversei com ele além da fronteira material da vida imortal. Ele me disse: o que é que eu faço? Eu digo: eu vou voltar, mas não para me internar. Eu vou realizar uma conferência aqui em São Paulo, convidá-lo-ei com antecipação e convidá-lo-ei para um encontro informal de perguntas e respostas. Pois bem, eu cheguei ontem, ou melhor, anteontem, e ele já me deu a honra de mandar um e-mail. Na sua explicação sobre papai, eu fiquei intrigado. Como é que o senhor poderia imaginar que eu perdi 4 vestibulares? Eu aí respondi já, mas eu não imaginei. Eu lhe informei confirmando um fato que aconteceu. E um grande médico francês, Dupont, assevera que não existe nada mais poderoso do que um fato. Um fato é uma punhalada na ilusão e na mentira. E o Espiritismo é uma doutrina que nasceu dos fatos, da comunicação dos chamados mortos aos chamados vivos. É o de que vamos cuidar. Hoje, já é setembro, mas nós vamos realizar a tarefa que estava programada para a terça-feira passada, que era o lançamento do livro do Dr. Bezerra, aproveitando a data da sua existência terrena,
29 de agosto, quando ele nasceu, vindo estar conosco e realizando uma existência prodigiosa, desencarnando a 11 de abril do ano 900. Uma vida breve, de 64 para 65 anos. Quando, no passado, falávamos de idade, tratava-se esse indivíduo de um ancião. Mas eu estou com 96 anos e me sinto juvenil. Ou é um transtorno mental, ou é uma realidade. Porque não perdi a alegria de viver, a confiança em mim mesmo. Aprendi a me amar depois de velhote, porque antes tinha os conflitos, tinha os dramas, o jogo da educação social, feita toda de hipóteses. Então, à medida que eu mergulhava no Espiritismo, os Espíritos diziam, conhece-te. A velha frase do templo de Apolo, na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Eu conhecia muita gente e, curiosamente, não me conhecia. Eu tinha notícias de coisas que aconteciam comigo. Então, eu ficava espinhado com um olhar, ficava mal com uma palavra pesada. Achava que a vida não foi generosa para mim, porque eu havia nascido no lar modesto. Minha mãe era analfabeta, meu pai quase era um homem extraordinário. Ele aprendeu a ler e escrever para poder votar. No tempo que votar não era voltar, era votar. E então, eu lamentava isto, porque os espíritos me falavam sobre transcendências e eu não tinha com quem conversar. Não sabia se era verdade. Certa feita eu estava num sepultamento e o amigo da família me pediu para fazer uma prece. E eu comecei a fazer a prece aqui em Salvador, no cemitério. E quando eu estava no entusiasmo, porque orar é falar a Deus, meditar é esperar a resposta de Deus. Então é necessário as duas fases. Quando eu estava me entregando a Deus, apareceu-me um espírito e me disse, olha, quando terminar, acompanhe-me, que eu quero lhe mostrar algo muito interessante. Terminei a prece, terminamos o sepultamento e disse, venha comigo. E levou-me a uma sepultura algo luxuosa. E me disse, eu era médico da faculdade de medicina e era especialista em tal disciplina. Desencarnei e, ao invés de, em minha homenagem, se construir mais uma sala de cirurgia para os necessitados, se construiu um mausoléu de pedra, de morte, sem nenhum significado. Quando é que nós vamos conhecer realmente as necessidades da vida? Para que esta placa de bronze, quando muita gente está morrendo de fome? Isto foi no ano de 1955. Muita gente ainda estava borboleteando no alto. E ele já me ensinava. Ele disse, eu vou te dar aulas de química, de física, porque no meu curso de escola normal não tinha essas doutrinas. E eu, que era professor primário, perguntei, mas para que eu quero? Para que eu quero saber o que é água, o que não é água? Ele sorriu jovial e disse assim, primeiro, você me veio com água. Eu lhe mostro aqui uma água e pergunto, o que é isso? Você, água. Pode não ser. A aparência é. Esse daqui é H2O. E o que eu estou lhe apresentando é H2OS4. Aqui é água de beber. O outro é bem diferente.
porque se trata de um ácido. Basta tocar a língua, já começa a destruir a sua vida. Então você tem que conhecer química para saber como são compostos os corpos, etc. E ficou meu amigo, declarou seu nome, a disciplina, referiu-se a muitos alunos que são hoje personalidades muito célebres, e me aparecia toda terça-feira. 1h ele me aparecia. Então, naquele tempo, não tinha técnica nenhuma, mas ele improvisou como instrumento de slide que projetava na parede. Não havia slides naquela época, de forma que, quando chegou a maquinazinha de projeção, eu me achava um deputado em slides, porque já conhecia muito bem. Mas ele começou a falar, a dizer as palavras técnicas, e eu dizia assim, mas, meu Deus, eu vou meter isso na minha cabeça, para quê? Eu preciso de uma coisa que eu possa me empregar. Eu já estava empregado, porém, com um salário melhor. Não consegui o salário melhor nunca. Então, eu me lembro de um fato anedótico, de um amigo meu. Ele disse assim, Divaldo, quando eu era criança, eu tinha 2 ambições. Ficar velho e ficar rico. A primeira eu já consegui. Velho já estava, mas numa miséria de cortar o coração. Então eu queria as 2 coisas. Muito bem. Foi nesse ínterim, eu estava, portanto, na convicção, lendo o Espiritismo, estudando, ouvindo os espíritos que se comunicavam por meu intermédio, eles me explicando tecnicamente, fisiologicamente, como é que se dá a comunicação, mostrando que não é um fenômeno transcendente, algo misterioso, é um fenômeno comum da fisiologia humana. Nesse ínterim, eu fui a São Paulo a convite da organização que estava desenvolvendo um congresso. E era o meu primeiro embate com um grande público, grande no sentido de muitas pessoas. O salão enorme, superlotado, eu era mais moço, eu já disse que eu conseguia a velhice. E então, eu proferi a conferência, proferi e fiquei felicíssimo. Fiquei tão feliz que eu falei ao espírito que me inspirava, será que na próxima reunião o senhor me leva a proferir um tema científico? Ele disse, você sabe que ciência? Eu disse, nenhuma. Ele disse, então vai ser um tema de nada. Mas se você quiser, se quiser exibir-se, porque isso aí é vaidade aqui para nós, não é? Eu disse, não, senhor. E eu? Ser honesto. Marcamos para o domingo uma outra reunião, naquele salão, fui convidado e aceitei. E fiquei na expectativa, vou fazer um tema científico. Na reunião, havia muito jovem, quando falavam assim, eles são aqui da universidade. A universidade era o máximo. Se a pessoa passava no portão, já ficava sábio, da USP. Eu, que nunca passei em portão nenhuma, fiquei um 0 à esquerda. Muito bem, chegou o dia. E o Espírito me disse, está preparado? Porque, meus irmãos, eu via uma fita de teletipo, passava-se na minha vista e eu lia. Ia lendo. Se ela passava com velocidade, eu lia rápido. Se diminuía, eu ia, portanto, no ritmo da matriz da minha fita de teletipo. O Espírito me disse, nós hoje vamos falar sobre um tema muito delicado. O senhor conhece o evolucionismo de Charles Darwin, conhece a questão bíblica, o criacionismo, mas não conhece o transformismo. Eu disse, Ave Maria.
o que será esse transformismo. Mas fingi que sabia. Disse, pois não. Ele disse, é com ele que vamos começar. Houve as apresentações, eu me preparei, tinha uns sinais que eu podia identificar que os espíritos já haviam chegado. Quando eu vi a abertura, ipsis verbis, apesar das imensas conquistas da antropologia, da paleontologia e da fisiologia, não é apenas a Charles Darwin que se deve, mas havia um outro nome. Eu sabia do nome, mas não tinha certeza. Eu então disse, apesar das conquistas de Darwin, há o nascimento da doutrina de pesquisa científica. E eu quero falar a respeito do transformismo, principalmente a respeito de um dos pais do transformismo. E então, continuei a falar. Quando eu vi aquele nome, eu caprichei na pronúncia. Caprichei e pronunciei errado. Aí eu ouvi dizer assim, burro. Burro. O nome é tal, mas eu não perdi a linha, isto é, tal. E aí eu falei, tinha 9 nomes. Eu digo, é falta de caridade. Alguns em alemão. Chegou em um momento eu dizia assim, meu Deus, em espanhol também. Mas como é? Aí o Espírito foi ditando palavra, eu dava uma pausa, ouvia o som, dizia e olhava assim para o pessoal da USP. Aí a USP levantava os ombros e dizia, está certo. Foi a minha primeira conferência. A partir daí, eu me atrevi a aceitar os desafios, desde que, me conhecendo as minhas possibilidades, conhecendo quais os requisitos para um bom fenômeno mediúnico, eu consegui desenvolver temas doutrinários baseados em Allan Kardec, o codificador, na mais moderna ciência e, digamos, e nas ciências que estão por vir. No fim, quando eu estava terminando, eu vi adentrar-se um senhor com a barba branca, uma roupa de linho no tom marrom, 3 botões e a mão aqui entre os botões. Ele veio andando, chegou-se bem a mim e disse, hoje nós vamos começar uma longa história. Eu estava ali entusiasmadíssimo. Eu disse, pois não, eu sou Bezerra de Menezes. Eu não desmaiei porque não me lembrei. Porque doutor Bezerra de Menezes se abalar para ir ao auditório e me dar uma notícia dessa, eu digo, deve ser alguma entidade que quer me levar ao ridículo. Não vou dizer nada a ninguém. Passei a vê-lo. Ele aparecia frequentemente, me dava notícias, algumas coisas históricas. Ele nasceu no Ceará, num lugarzinho chamado Riacho do Sangue. Hoje é um município que a CAPEM ordenou e transformou praticamente numa cidade. E então, ficamos amigos. Mas em mim ficou a dúvida, porque todo médium deve ter cuidado com seu próprio caráter. Será que eu estou em condições de sintonizar com os espíritos elevados? Porque a questão é, com quem andas corresponde a quem pensas. Se pensas uma boa coisa, atrais espíritos bons. Se pensas vulgaridade, atrai semelhante. Similibus curantur. A tese da homeopatia, semelhante cura. Então, semelhante se confundem. Os diferentes reagem
e os favoráveis se interpenetram. Pois bem, viajo a Uberaba 3 meses depois. E lá em Uberaba, conversando com Chico sobre outras coisas, ele me disse assim: Divaldo, eu estou vendo aqui conosco o doutor Bezerra de Menezes. Eu devia dar uma resposta. Ele está me dizendo que não há nenhuma razão para você duvidar. Não se suponha uma pessoa de pequeno quilate. O que importa, sobretudo, são as intenções. Não adianta fingir-se de bom, ter uma conduta de tal ou qual forma e um pensamento de outra. Então ele vai escrever uma página para lhe servir de guia até a morte. E escreveu confirmação. Foi assim que eu conheci esse espírito maravilhoso que é o Dr. Bezerra de Menezes. Mas como biografia é muito monótono, eu vou salpicar alguns dados para quem não o conhece passar a amá-lo. Dr. Bezerra era um homem normal, um médico, foi político, exerceu função pública e tinha um consultório bem no coração do Rio de Janeiro, na rua 7 de Setembro. E atendia as pessoas, mas a área era de pessoas pobres e a maioria não podia pagar. Ele tinha família, morava na Tijuca, e lamentava profundamente ter que atender aquele número enorme de pessoas na mais extrema necessidade. Então ele resolveu não cobrar, deixar por conta de cada um. Quando eu terminava a consulta: doutor, quanto é? Meu filho, você dê o que quiser. E foi desta forma que ele deu o primeiro passo da vida dele em espírito, porque ele sofria muito de erisipela e era homeopata. Morando na Tijuca, ele tinha um amigo que frequentava um centro espírita em Niterói, mas ele era católico, profundamente católico. E certo dia o amigo bateu à porta e disse: doutor Bezerra, eu vendo o senhor sofrer com essa erisipela, na sessão mediúnica de ontem, eu fiz uma consulta para o senhor, sem sua licença. O médium, descreveu o médium, muito bom, estava em transe e nos autorizou a fazer algum pedido. Eu disse da sua situação, do seu problema de saúde, e ele disse: não há problema. Esse homem tem uma missão muito grande na Terra. Pediu um pedaço de papel e passou 2 homeopatias, porque o senhor é homeopata, e disse que use, que vai ficar bom em uma semana. Ele, então, disse: mal não vai fazer, porque a homeopatia não faz mal nunca. É uma bênção de Deus, medicina do futuro, já do presente. E, então, ele fez a terapia. Do sábado, ele estava absolutamente curado. Então, ele ficou interessado em conhecer que médium era esse, o que era isso. O amigo levou ao centro espírita em Niterói. Ele estava lá com um desconhecido, era desconhecido de todo mundo. Quando o médium fez o transe, perguntou: Bezerra, o resultado? Muito bom, meu irmão, muito bom. Como está? Estou absolutamente curado. Pois bem, a partir de agora, eu vou me utilizar das suas forças morais para o inspirar nas terapêuticas além do seu conhecimento. A partir daí, esse espírito passou a inspirar o Dr. Bezerra. E ele curava até com abraço. Ele é o pioneiro da técnica de abraçoterapia que surgiu nos Estados Unidos, em São Francisco,
por volta dos anos 50. Ele foi do século anterior. Muito bem. Aí ele foi estudar. Estudou o Espiritismo e todas as perguntas que ele tinha, e a igreja dizia, é mistério, não pode responder, foram respondidas pelo Espiritismo. Principalmente, Jesus não é Deus. Deus é o supremo Criador do universo. Jesus é um Filho de Deus, como nós somos filhos de Deus, mais evoluído do que nós em relação a um irmão nosso. Então ele foi de surpresa em surpresa e resolveu fazer um ato de fé. No Salão do Rio de Janeiro, no Salão da Guarda Municipal, para 2.000 pessoas, no ano 70, ele fez um discurso que atraiu este público sob a repressão dos jornais da época. E ficou famoso. Começou a escrever com o pseudônimo de Max, M-A-X. E foi ficando famoso. Mas o seu dia foi quando uma senhora, ao seu lado, chorando, ele diagnosticou o problema e disse para ela, embaixo tinha uma farmácia que ela comprasse. Ela disse, mas doutor, eu estou morrendo de fome. Há 3 dias que eu não me alimento, nem de lixo. Ele disse que nunca tinha visto uma cena dessa e que a doença dela era mais fome, desnutrição do que outra coisa. Ele então correu os bolsos, não tinha nada. Mas naquele tempo, as pessoas usavam anel de grau. Se era médico, usava um anel com uma pedra verde. Se era professor, como eu, usava uma pedra vermelha. E assim por diante. A minha não era vermelha, não. Era uma pedra qualquer. Mas eu também tive. De vez em quando eu olhava aquela pedra de praia. Pois bem, ele estava com a mão nessa posição. E aí ele viu o anel com a esmeralda. Era tudo que ele tinha. Ele então tirou a esmeralda, a pedra, o anel e disse para ela, tome, desça na farmácia, venda ao farmacêutico qualquer coisa. Compre remédios e aquilo que sobrar, você compra alimentos para você e para os seus filhos. Ele diz que esse foi o dia em que ele, pela primeira vez, foi irmão da humanidade. Ela desceu, fez, o farmacêutico conhecido Dr. Bezerra, comprou por preço justo, deu-lhe os remédios e deu-lhe também o que sobrava. E aí a notícia começou a crescer, a crescer. Na semana seguinte, ele estava na Federação Espírita Brasileira e descia a escada, quando apareceu um senhor e disse, muito trêmulo, doutor, eu venho pedir uma ajuda, aqui é casa de caridade, e eu quero pedir uma ajuda, o senhor pode me ajudar? Ele não tinha nada absolutamente. Então ele disse, mas como é que eu vou negar? O que é que eu posso dar a este homem? Vou dar um abraço. Orou e disse ao homem, não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. E deu-lhe um abraço. Essa frase está no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos. Quando o Papa Francisco esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi a primeira frase que ele disse. A frase se refere a Simão Pedro e a João, saindo do templo depois de um ofício, e aquela multidão de miseráveis. Então, alguém necessitado
Eles ficavam ali à porta, como hoje na porta das igrejas, das instituições. Estendeu a mão para Pedro e disse assim: dê-me uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro disse: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, dou-te. Levanta-te e anda. O homem era paralítico. Levantou-se e caminhou. A partir daí, a notícia correu e as curas de Pedro eram de tal ordem que o povo levava os doentes, colocavam no caminho por onde a sombra dele caía sobre o paciente. E o paciente ficava bom. São os fenômenos notáveis do Evangelho. Pois bem, então, o doutor Bezerra, o que tinha para dar foi o abraço no homem. E disse: vá confiado em Deus. Quando chegar em casa, abrace sua mulher, que também está doente, está febril. O homem saiu às carreiras da Avenida Passos, da Rua Passos, para a sua casa no Morro. Uma semana depois, quando ele está descendo a escada da mesma hora, tem um homem esperando por ele, bem apresentado, e pergunta: o senhor se lembra de mim? Ele disse: não me lembro, meu filho, são tantas pessoas. Ele disse: eu sou aquele em quem o senhor deu o abraço. Eu fiquei bom da febre. Chegando em casa, eu abracei minha mulher. Na manhã seguinte, ela estava boa. E um vizinho contratou uma obra. Eu sou pedreiro e me contratou. Estou trabalhando e já estou com uma roupa nova. Agora eu quero dar um abraço no senhor para ver se faz o mesmo efeito. Doutor Bezerra disse: as minhas doenças são da alma, nenhuma coisa de fora, mas pode me dar um abraço. E o homem deu-lhe o abraço cheio de vida. Então, isso é para dar uma ideia do doutor Bezerra de Menezes. Este homem notável tinha um filho, entre outros, que era obsidiado. Apesar de ele haver curado milhares de pessoas, não curou o próprio filho. Por que não? Porque o filho tinha dívidas. E a função da reencarnação é reabilitarmos-nos perante a vida. Cometi erros, não serei punido. Reencarno-me para poder resgatar. Pratico aborto, então reencarno sem a possibilidade da fecundação. Cometo o suicídio através de uma substância que eu vou deglutir e reencarno com lábio leporino, com problemática no aparelho digestivo, e assim por diante. Nas minhas vidas, eu me teria suicidado por volta de 1792. E então me havia suicidado jogando-me num rio. Nesta encarnação, eu sofri de asma, desde uma semana até os 15 anos de idade, dessas asmas que consomem a vida. E o Espírito me dizia: que felicidade, meu filho. Quando ele dizia: me arranje um remédio para eu poder respirar. Minha mentora dizia assim: que felicidade. Você está precisando de respirar, mas não teve compaixão de si mesmo quando matou por uma questão sem importância. Não há importância nenhuma em um indivíduo procurar o suicídio. É o maior crime perante Deus. Então, está resgatando. Na hora que vencer o prazo, você fica bom. Pois, meus amigos, eu usei até asa de urubu em chá, tomando chá, essas coisas do povo, né? Uma asa de urubu torradinha, pisada. Só que eu não podia saber, mas é amargo, tomei. Uma semana, e minha mãe disse: meu filho, não podia revelar. Aí disse: isso é confusão do povo, você está tomando asa
de urubu. Eu digo, mas que imaginação formidável. Se todo mundo que tem asma tomasse asa de urubu, acabava. Seria um desastre para nós. Pois bem, fiquei radicalmente curado com a marca. A minha marca é no aparelho fônico. Uma tosse. Eu tenho sempre uma tosse. Tosse quando é pobre, porque quando é rico tem pigarro. Né? Aí eu tenho um pigarro inglês. Eu acho tão... Mas quando é pobre, é aquela coisa horrorosa. Eu tenho. E é exatamente esta causa que eu estou procurando erradicar agora, na hora da morte. Pelo menos cantar assim, aleluia, bem na hora da morte, as pessoas chorando, eu também. Eu não sei se é de alegria ou de tristeza, mas vai ser aquele choruru, e eu me despedindo. Deus há de me dar asa de urubu para viajar para o mundo espiritual. Pois bem, doutor Bezerra, é indescritível. Contou-me Chico Xavier que no dia 11 de abril de 1950, os espíritas disseram que ia haver uma reunião no mundo espiritual de altíssimo valor, porque os guias espirituais do Brasil iam oferecer ao Dr. Bezerra de Menezes uma homenagem. E o Chico estava convidado para ir em desdobramento. Esse fenômeno de desdobramento psicológico, da psicologia. Bom, e ele foi. Vou sintetizar porque é uma longa história. Ele chegou a um lugar de beleza indescritível, em plena natureza, com um auditório em forma do Coliseu, decorado, uma música de violino no ar e um coral sobre o Salmo 23 no ar. Eram 200 vozes infantis e haviam sido convidados para aquela solenidade no além 5.000 pessoas encarnadas e desencarnadas. Quantos de nós temos sonhos desta natureza e outra? Mas eles são desdobramento da personalidade. E o Chico foi. A solenidade foi aberta, doutor Bezerra, as entidades venerandas, havia uma mesa de destaque, e então ele entra, é aplaudido, como aqui na Terra, e começam os discursos. Este fala, aquele canta, e etc. Quando chega a vez do próprio doutor Bezerra, ele se levanta, olha para o auditório e diz, eu não mereço. Eu sou como um pó. Se mérito eu tiver, é a perseverança. Eu agradeço à Mãe Santíssima, ele era devoto de Nossa Senhora. Eu agradeço à Mãe Santíssima a oportunidade que me dá de me manter no mundo espiritual, trabalhando pelas criaturas humanas. E então ele fez uma peroração que comoveu a todo o auditório. Nisto, uma grande luz desce ao recinto já feericamente iluminado e aparece um ser angelical. Quando ele estava encarnado, um espírito se comunicava em nome de Maria Santíssima. E era uma jovem que viveu 16 anos na Terra, Celina, e dava recados a ele a respeito da Federação Espírita Brasileira, da caridade, enfim, ele era um homem, além do título de médico dos pobres, era respeitado como político, como cidadão e etc. E então aquela luz sulferina invade e aparece o espírito de Celina. Ela aparece e diz, Adolfo, a mãe de Jesus
manda dizer-te que podes reencarnar em qualquer um dos planetas do Sistema Solar. Então ela me mandou informar-te em qual deles gostarias de ter a tua próxima reencarnação. Ele disse, mas quem sou eu para isso? É a bondade da Santíssima. Eu agradeço profundamente. Mas eu posso fazer um pedido. Eu amo tantos que sofrem, que não me reencarnaria. Preferiria ficar do lado de cá para ajudar a humanidade. Pediria à Mãe do Cristo que me permitisse ficar no mundo brasileiro, sob as luzes misteriosas do Cruzeiro do Sul, enquanto houver dor e sombra nas terras do Brasil. Eu gostaria de ficar do lado de cá, auxiliando. E somente quando o Brasil for um país feliz, é que eu me reencarnarei em qualquer lugar. Todos ficaram empaquetados. Então, Celina desapareceu e uma mão enorme escreveu no ar: teu pedido foi cedido. Permanecerás como anjo da guarda do Brasil. E desde aquele dia, de 11 de abril, Bezerra de Menezes é um anjo. Qualquer instituição espírita tem ternura especial por ele, fala por ele, e ele foi nomeado um dos guias espirituais do Brasil. O guia é o anjo Ismael, e ele uma espécie de assessor do anjo Ismael. Porém, isso não é tudo. Ele passou a participar das grandes realizações nacionais, e especialmente na Revolução de 31 de março, e nestes difíceis dias, para evitar tragédias, para diminuir as dores, encontrar paliativos ou terapias para a pandemia, que agora é endêmica, faz parte das doenças habituais. Então, ele está sempre na ativa, socorrendo como um verdadeiro anjo de luz. Então, ele é acompanhado por quase 200 médicos desencarnados para atender pessoas que ele pede socorro, pessoas que se devotam a ele, médiuns que necessitam de muita vigilância para tomarem passes, para darem passes. E agora eu posso afirmar que ele não é apenas um dos mentores do Brasil, mas da América Latina. Porque onde houver um brasileiro espírita, e os há praticamente no mundo inteiro, a figura de Bezerra de Menezes é relatada pelos fenômenos extraordinários, pelo bem que ele tem feito, pela misericórdia que ele distende, pelo carinho e amor que ele dá a toda a humanidade. Então, Dr. Bezerra já não é somente o médico dos pobres, o anjo bom da caridade, é o enviado de Jesus para que a fraternidade brote, a caridade se desdobre e nós nos sintamos amparados. Confesso-lhes que toda vez que adoeço, a primeira oração é a Jesus pedindo, se for possível, que Dr. Bezerra me acompanhe. E para a minha idade, eu gozo de uma saúde impressionante. Eu não tenho nenhuma doença de pessoa idosa. E os médicos, eu já fiz 5 check-ups, me dizem, mas é incrível você ter essa idade,
tão antipática. Você ter essa idade e gozar dessa saúde. Nem cárie dentária eu tenho. Aos 96 é para não ter mais nem boca. E, no entanto, aí estou, a serviço de Jesus. Eu vos convido para que venhais até mim. Tomai a vossa cruz, vinde, eu vos consolarei. Esse Espírito incomparável, que é Jesus Cristo, é o maior exemplo de psicoterapia, é o maior pensador da história. Dele disse Ernesto Renan, materialista francês, ateu. Ele foi tão grande que dividiu a humanidade em duas partes, antes dele e depois dele. E no outro discurso, disse ainda Ernesto Renan, ninguém que se lhe compare, ninguém que ame como ama Jesus, ninguém que tenha tanto amor pela humanidade do que ele. Então, ao lançar o seu livro, ele me disse que seria o último livro que os dois lançaríamos, porque eu não terei mais tempo de psicografar. Aqui tem mensagens de quando terminavam as reuniões do Conselho Federativo da Federação Espírita Brasileira, ele vinha, falava, portanto, psicofônica, falava, eram naturalmente decodificada, outras vezes ele escrevia, aí é uma síntese, porque nós sempre precisamos de Jesus. Nesses dias, Jesus precisa de nós. Nossa bondade, nosso carinho, nossa compaixão, nossa misericórdia para nossos inimigos gratuitos da terra e do além. Precisamos de conviver com esse homem que, dividindo a história da humanidade, ofereceu à criatura humana a oportunidade de ser feliz. Alguém me perguntou, você é feliz, Divaldo? Eu digo, realmente, eu sou muito feliz. Mas você tem problema? Eu digo, por isso que sou feliz. Porque quem não tem problema é problema. Portanto, é uma coisa muito ruim. Porque ser problema para os outros é desagradável. E eu não tenho. Agora, há alguns problemas alheios que vêm até mim. E, em nome do Evangelho de Jesus, eu anoto para que esse irmão de jornada possa acompanhar e vencer. Assim, o lançamento do nosso livro é uma coisa muito modesta. E eu procurei dar à mensagem um tom de intimidade, para que nós, quando cheguemos hoje ao lar, oremos, pedindo a doutor Bezerra que tenha compaixão do Brasil. Nesta hora tão séria, ele ficaria nos ajudando até o Brasil ser feliz. Falta pouco, porque já estamos na dor. E a outra alternativa é a alegria, para que ele inspire as autoridades, para que ele nos tire tanto conflito desnecessário, para que nos dê a alegria de viver. Para concluir, eu diariamente, quando desperto, eu vou à janela e abro a janela para ver se estou desencarnado ou encarnado. Se a janela abrir, eu estou encarnado. E ainda hoje, quando eu levantei, eu dei uma olhadinha e fui devagar. Eu digo, estou em casa, desencarnar em casa. E fui, mas ela chegou a dizer assim, Divaldo, eu estou toda aberta ao seu coração. Eu disse, então, aleluia, que a nossa vida seja um poema à fraternidade, que a dor signifique um convite à reflexão e que tudo aquilo que parece o mal seja bênção, hoje,
ou depois. Desta forma, encerramos as nossas palavrinhas para partirmos, como Mário vai explicar, para o item último. Bom, meus irmãos, o Divaldo agora vai nos conduzir na prece de encerramento, a aplicação dos passes, e aqueles que tiverem ainda com o livro e quiserem que ele autografe, e vai ficar aqui na mesa à disposição de todos. Então, agora nos preparemos para o encerramento da nossa reunião. Como vieram pessoas com problemas na área da saúde, da emoção, da vida social, as dores da alma, aquelas feridas da alma. Vamos pedir a Jesus que permita Dr. Bezerra e sua equipe virem pessoalmente, agora por um momento entre nós, e nos ajudarem. Vamos pedir aos médiuns para que tomem os seus lugares. Nosso divino amigo, a tua promessa de amor, de que nunca nos abandonaria, permanece, e nós temos a certeza de que estás conosco. Ampara os médiuns que irão dar a sua própria energia para o bem-estar de nós todos. Ampara nossa família, aqueles aos quais amamos. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar o caminho da plenitude. Nós te pedimos, por cada um de nós aqui presente, pelos nossos afetos, pelos nossos desafetos. Pedimos-te pelos espíritos que nos perseguem, para que vejam a luz. E também te pedimos que nos ilumines interiormente para discernir o bem do mal, o certo do equivocado. Nós te suplicamos pela nossa casa, para que seja um santuário em que o teu nome e a tua vida sejam a pauta das nossas observações. Também nós te pedimos pelos suicidas, os irmãos que se precipitaram, atirando-se ao abismo da revolta. Nós te pedimos, em favor daqueles que planejam o mal, para que dê um passo à retaguarda. Mas esperamos sair daqui flutuando com as tuas bênçãos. Dá-nos a tua paz no lar, no trabalho, na sociedade. Abençoa o Brasil com a tua paz. Abençoa nossa água, para que adquira propriedades santificantes.
encoraja-nos na luta, leva-nos a pensar naquilo que ouvimos e permite que em teu santo nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu próprio nome e dos guias espirituais, encerremos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.